This call is now being recorded. Olá, vamos falar um pouquinho sobre radioatividade. Chamo-me Maria Françoise e iniciando por alguns conceitos, a gente tem que a radioatividade foi investigada a partir da fosforescência natural das substâncias em 1896 por Henri Becquerel. O casal Pierre constatou-se que essa não uma propriedade de determinados elementos químicos, essa questão de emissões radioativas, e assim conseguiram descobrir o elemento raio de polônio. Em 1898, a gente teve a descoberta das emissões radioativas alfa e beta por Ernest Rutherford. Em 1900 a radiação gama. Bom, esses conceitos vão ser interagidos no decorrer do assunto e melhor entendidos. O que é, então, radioatividade, né? Que a gente já tem esse termo desde 1896 e perdura até hoje e muito tem para se descobrir. Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos provocada pela desintegração ou instabilidade de elementos químicos. A reação nuclear é diferente da reação química em que sentido? A reação nuclear acontece no núcleo e a reação química na eletrosfera. E o átomo pode se transformar em outro átomo, e quando isso acontece, significa que ele é um elemento radioativo. Para transformar em outro átomo, eles emitem emissões do tipo alfa, que são partículas pesadas de carga positiva, que possuem carga elétrica mais 2 e massa igual a 4, bem apresentada aqui nessa imagem. Também temos as partículas beta, que são partículas leves de carga negativa e que não possuem massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Voltando um pouquinho aqui para a partícula alfa, por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, seu núcleo é comparado ao do elemento químico hélio, e por isso alguns autores também a chamam de hélio. Possui um poder de penetração menor que a partícula beta, podendo ser impedida por uma folha de papel. Já a partícula beta, ela possui um poder de penetração superior à radioatividade alfa, podendo penetrar uma folha de papel, mas é barrada por uma placa de metal. E aqui também temos a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas de alta frequência e que não possuem massa e carga elétrica. Sua capacidade de penetração é superior aos raios X e faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Aqui mostrando radiação alfa, né, com relação ao poder de penetração, beta e gama. Outro resumo, mostrando a carga da partícula alfa, mais 2, partícula beta menos 1, gama 0. E as definições e o poder de penetração anteriormente demonstrado. A radioatividade, a gente tem duas leis. Leis de Soddy, em 1911. E o que é que diz essa lei de Soddy? Que um átomo instável emite uma partícula alfa, diminui o número atômico em 2 unidades, como se vê aqui no elemento urânio, para o tório, e ao passo que o número de massa diminui em 4 unidades. Já a lei de Soddy, Fajans e Russell, em 1913, o que diz? Quando ocorre uma emissão beta, há a conversão de um nêutron em um próton, modificando o átomo e, consequentemente, um novo elemento é formado. Um átomo estável emite uma partícula beta, aumenta o número atômico
em uma unidade, ao passo que o número de massa permanece o mesmo, como bem observado nesse exemplo logo abaixo. Vamos seguir. A radiação emitida é o que significa um átomo se desintegra e a transformação em outro elemento que mais estável. Ao tempo que essa desintegração do elemento leva, o tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamado de meia-vida ou período de semi-desintegração, mais estudado à frente, uma das aplicações da radioatividade. A gente tem os elementos naturais que são encontrados na natureza e onde esses elementos são transformados por meio de desintegrações até chegarem no elemento químico mais estável, o exemplo do urânio, da actina e do tório. E temos os elementos radioativos artificiais, que são obtidos artificialmente nas reações artificiais de transmutação, a qual produz um novo elemento químico radioativo, por exemplo, iodo 131 e fósforo 30. Aqui o decaimento e utilização na geologia, em que sentido? No decaimento radioativo, há a diminuição da atividade radioativa e o tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamado de meia-vida ou período de semidesintegração. Esse estudo, esse decaimento, é utilizado para determinar a idade de objetos antigos. Bom, dentre as utilizações, a gente tem na medicina que a radioatividade é utilizada através de exames de raio-x, cuja radiação atravessa os tecidos com o objetivo de mostrar internamente o corpo humano. Outra aplicação é na radioterapia, com o tratamento do câncer com a emissão de radiação. Como as células cancerígenas são mais sensíveis à radiação, é possível destruí-las com dosagens controladas sem afetar as células normais. Com relação a... Embora que o Brasil, apesar de possuir enorme potencial hidrelétrico, representando aqui 19%, também produz energia elétrica a partir da energia nuclear, como as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. Nesse sistema, as reações nucleares são manipuladas de forma controlada para a produção de energia na forma de calor. O calor produzido é utilizado no aquecimento de água e o vapor gerado movimenta turbinas geradoras de eletricidade. A radioatividade tem outras utilizações, né, em armamento, mas um grande problema, né, ambiental é a questão do lixo. Os resíduos de materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco, uma vez que podem provocar doenças como o câncer. Alguns exercícios são importantes para poder fixar melhor esse conteúdo, e aqui a gente pensa na sequência radioativa dos elementos A, B, C, D e E, temos sucessivamente quais emissões? Se pararmos para observar, do elemento A para o elemento B, há uma diminuição da massa em 4 unidades, supostamente houve uma emissão da partícula alfa. Como os elementos B, C e D permanece o número de massa, significa que foram elementos, partículas beta, emissões beta, e do elemento D para o elemento E, como há uma diminuição em 4 unidades no número de massa, concluímos que seja partícula alfa. A questão de B, C e D, a gente não somente olha o número de massa, por estar constante, mas a gente observa um aumento do número de prótons. Logicamente, que a resposta certa é a letra A. Outra questão, um elemento radioativo X emite sucessivamente uma partícula alfa e 2 partículas beta, transformando-se no elemento Y. Os elementos X e Y são, vamos pensar, uma emissão beta é formada pela desintegração de um nêutron, gerando um próton no núcleo, emitindo um elétron em alta velocidade. Mas é o seguinte, ao emitir
uma partícula alfa, o elemento X perde 2 prótons. Confere. Ao emitir 2 partículas beta, ganham-se 2 prótons. E o número atômico do elemento Y, então, se torna igual ao elemento X. Alternativa A. É isso, algumas referências. Bons estudos.